Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio da MDTV 35.1 de Mogi Guaçu. Oi, Bia. Fala, Paulo, tudo jóia com você? Joia, como está hoje? Bem, como sempre, graças a Deus. Legal, o programa hoje vai ser bem bacana, né? Porque assim, a gente deixou para um momento especial hoje para trazer uma pessoa que manja muito do que a gente faz aqui. Sim, ó. Então, pra gente começar o papo logo, fala dos parceiros aí, a gente já mete bala no papo, pode ser? Rapidinho, então. Então vamos lá. Bateu aquela fome? Peça agora os seus salgadinhos na Companhia do Salgado. E eles têm o telefone e o WhatsApp. Se eu fosse você, eu ligava agora, que é uma delícia de salgadinho. Bolinha de queijo, coxinha, pastelzinho de frango, de carne, de queijo. Sem contar os churrinhos que são deliciosos. E o WhatsApp para você ligar agora é 19 9 9961 1943. E quero agradecer também a Companhia do Salgado por nos presentear aqui com salgadinhos deliciosos, viu? Muito obrigada, Companhia do Salgado. E Companhia do Salgado, Mogi Guaçu do Futuro, é uma parceria de sucesso. Agora, você já pensou em se tornar um psicanalista? Você sabia que existe um curso de formação em psicanálise a longa distância? Na Escola de Psicanálise Intelecto, você encontra o ensino da psicanálise clínica EAD, que te forma como terapeuta da psicanálise, onde pode ajudar pessoas e ser remunerado por isso, em uma das atividades que mais precisam de profissionais qualificados. Você estuda online, no seu tempo, tira dúvidas com professores por WhatsApp, passa por sessão de supervisão por vídeo e recebe ao final do curso seu certificado de carteirinha e carteirinha de psicanalista. Escola de Psicanálise Intelecto, uma escola parceira do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica. Chame agora um consultor na todas as suas dúvidas, que é 19 99706 3123. Mogi Guaçu do Futuro e Escola de Psicanálise Intelecto. É uma parceria de sucesso. Dado o recado, Paulo. Valeu, Bia. E o recadinho que eu deixo também, se você está assistindo esse podcast neste momento, comente o que você está achando, porque sempre trazemos pessoas interessantes como a de hoje aqui, né, Bia? Sempre, Paulo, tá sempre legal e hoje vai ser legal também, certeza. Então, Bia, mete bala. Quem que a gente vai conversar aqui hoje? Hoje nós vamos falar com o Paulinho Franco, do estúdio RCK. Fala, Paulinho aí, meu amigo. Valeu, gente. Um abraço pra você. Obrigado por ter me convidado aqui. Eu que agradeço, cara. Aquele papo bacana aí. Vamos trocar uma ideia bacana sobre podcast, sobre música, sobre projeto, o que você quiser falar e projetos. Vamos conversar muito. Sabe o que é o Paulinho? É bacana o Paulinho estar aqui porque antes de existir esse podcast que você está assistindo aí, eu fui no podcast do Paulinho, né? É verdade, eu te levei lá, né? Foi Legal, muito né? legal, né? Eu não posso deixar de mencionar isso. Você nem né? tinha podcast naquele não momento, tinha, Paulinho. né? Na verdade, cara, a gente só fazia tava com a outra página. Não, na verdade é só, lembra, a Era página pra com falar, aquelas... eu quero falar da página, eu achei Isso, curioso até, né? Você falou isso, legal, a gente cara. colocou, porque o objetivo da página Mogi Guaçu do Futuro, quando começou, é aquele negócio que a gente falou lá na época. Colocar a fotozinha da cidade, algumas piadinhas, 2 buraquinhos da cidade com um olhinho, me arruma, essas coisinhas. Uma linha crítica, mas bem humorada, Isso, né? Eu acho que foi a ideia um comentário que pensou. você fez na época, eu lembro, você falou assim, é meio política da boa vizinhança, eu ouvi isso de você na Isso época. é legal, cara. Lá, e não tínhamos ainda, né? Aí depois a gente elaborou o projeto, né? E é lógico que a gente entende que o Doublecast Mogi, que é o podcast da qual eu fui lá com você, que você está à frente, a gente sabe que é precursor aqui na região. Porque, por exemplo, quando eu fui... Eu acho que tinha alguns. Sim. Acho que tinha alguns. É que se manter no podcast, vocês sabem, é complicado Isso, manter, porque né? quando é lógico, né, não dá pra se manter. É. Mas quando eu lembro, na época, eu falei assim, caramba, os podcasts de Mogi Guaçu, da região aqui, na hora já me veio as apresentações nas pesquisas ali do Doublecast Mogi. Aí foi legal a gente bater um papo lá, explicar sobre a página. Hoje a gente tem aqui, né, só querendo destacar aqui, somos colegas, ninguém é concorrente nesse trabalho, a gente sabe disso, a gente um ajuda o outro. É lógico. Eu sempre faço, gente, eu falo, cara, eu tô com uma... Você pode divulgar na sua página lá, algum Então, projeto? a gente Paulinho, manda aí, e vice-versa. Então, se alguém pensa, não, na verdade é parceria total, né? Ô Paulinho, eu vou fazer uma pergunta pra você que eu acho que quem estivesse te conhecendo agora ia fazer.
Quem é o Paulinho, de onde que é mesmo, é aqui de Mogi Guaçu, suas formações, até chegava só um pouquinho pra gente falar um pouquinho sobre você. Ah, legal. Então, eu sou o Paulo Franco, eu já trabalho com música há mais de 35 anos, comecei na música, né? Sou de Mogi Guaçu, família daqui, Franco de Oliveira, né? Então, família nascida aqui, meus pais também tudo daqui, irmãos, tudo aqui. E a gente eu trabalhei em outras áreas antes, né, da música, na Champion, antiga Champion, eu trabalhei sou técnico em eletrônica, comecei nessa pegada aí, né, e logo, com 20 e poucos anos, já resolvi ir pra música, fazer barzinho, começar a compor alguma coisa, então essa área musical. E aí comecei a trabalhar com banda, até o momento que a gente resolveu gravar, num momento, a gente tinha banda de baile, banda cover. Tocava de tudo. Banda na noite, né? Eu acho que até mudou hoje, não tem muito isso. Banda que fazia baile para casais, dançar. Nessa época estamos falando o quê? Dos anos 90, Cara, 2000? anos 90. Você tocava MPB, rock nacional, na verdade, tudo. na época, então, o que rolava muito era internacional. Quando eu comecei, sim. raramente a rádio tocava, até é curioso. A rádio não tocava música nacional. Até entrevistei um cara há pouco tempo falando sobre isso também, contemporâneo, da minha idade e tal, né? Ele falou, cara, a gente sofria. Ia na rádio para pedir que tivesse música nacional na rádio, que tocava só na madrugada. Então, a gente ia fazer hotéis, ou clube, ou festa, cara, era nata do internacional. Então, a gente tocava tudo em inglês. E o pop, aí começou a entrar Renato Russo, Cazuza. Então, as bandas tinham essa pegada. O Legião Urbana fez muita diferença, ele começou a tocar muita coisa legal do pop na época pra gente, né? Não se tocava uma música sertaneja, nenhum bar. Pra você ter uma ideia, eu tô velho, né? Eu sou dessa época também, viu, Paulinho? A primeira que a gente tocou foi uma música do Chitãozinho Choró, que entrou numa novela, não lembro agora, mas aí pegou e as rádios começaram a tocar, eu acho que meio contra gosto, não era meio o perfil das rádios naquele momento. Então elas tocavam muito, o MPB sim, tinha um espaço, mas era muito restrito, era mais na madrugada que se ouvia música nacional. Foi mudando. Aí, de repente, teve um boom do sertanejo, teve um momento da lambada. Teve um momento que a gente tocava no repertório. Eu ia fazer barzinho e tocava todas as lambadas. Porque estava na novela, estava nos filmes, estava tudo lá. Aí teve um momento do samba e do pagode, principalmente o pagode, que até teve Negrito de Júnior revivendo. Então, nossa, Grupo Molejo. Nossa, era muito legal, muito né? legal. Então, vai mudando, essas músicas vão aparecendo e a gente que trabalha Vocês com tocavam música, o que estava no momento, lógico. o que eu via na rádio, você ia tocando, aí entrou. Aí teve um momento de 80, 90, né, que a gente, muita música boa, que a gente adorava, o Lulu Santos, grandes outros, que nem eu falei, Legião e outros. Aí o Nacional tomou corpo e a gente montou uma banda que chamava Paraíso Tropical. Paraíso Tropical. Primeira banda, assim. Eu tocava na igreja, juntou uma galera lá, vamos fazer um som nosso, e ia pro barzinho. Foi o início meu como... De Mogi Guaçu. De música, Mogi Guaçu. Que legal, cara. Então, a gente teve isso aí lá, anos 80, né? E depois, passando o tempo, trabalhei com outras bandas, aí já o pessoalzinho parou, porque o pessoal era mais curioso, né, brincando, né, não ficou todo mundo. Aí eu saí, fui fazer com uma outra banda, chamada Brasil Express, e depois toquei um tempo com eles, aí meu primo me chamou, cara, vamos montar uma dupla, fazer o barzinho? E eu fui para esse caminho do bar, fazer também o mesmo repertório, mas em dupla. Aí não era banda, era só uma dupla. E aí a gente resolveu, em algum momento ali, que a gente viu que o sertanejo rolou muito, na época do João Paulo e Daniel. Pra você ter uma ideia, João Paulo e Daniel estava começando, eles foram inaugurar um supermercado em Mojimirim, em cima de um caminhão. Eles cantaram, desceram, e a gente subiu para cantar. E eles não tinham nem sucesso ainda. Nossa, então a gente ia fazer essas pegadas aí E a gente foi lá cantar umas músicas nossas. Aí eu já tinha dupla, chamava Rony e Richard. Aí a gente gravou um CD. Em 97, mas em 96 e 97. Um CD, a gente fez Tava entrando no CD, era vinil, a gente pegou a transição. Não pegamos vinil, mas pegamos o comecinho do CD. Mas gravava nos estúdios com fitona. Não era digital ainda. A gravação era analógica e saía o CD. Mas não é que nem hoje você grava digitalmente, como a gente está aqui fazendo, né? É tudo digital o áudio. Na época não era. Nem as câmeras, eram câmeras todas com fita, tudo analógico, o primeiro trabalho. Então a gente começou aí com a dupla Rony e Richard, ficamos 13 anos trabalhando, gravamos o segundo disco, que a gente ia procurar empresário na época, cara, Paulo, era muito louco. A gente gravava
E aí te corre atrás, né? Quando você fala isso, eu lembro de um monte de bandinha. Na minha época de adolescente, pô, cara, a gente tem que gravar um disco e procurar um empresário. Isso aí. Não, Era o sonho da empresário, gente. é louco ter um empresário, né, cara? Eu e meu parceiro, o que a gente fez? A gente pegou esse disco, na verdade não era um disco, eram 3 músicas ainda. A gente fez 3 músicas num estúdio super bacana chamado Dom Remy em São Paulo. Qual que era o estilo da música? Então, a gente pegou o sertanejo, pegou a vibe do sertanejo dos anos 80, 90. Aham. E mais ou menos que o João Paulo Daniel gravava, Estãozinho Chororó na época, Zezé de Camargo era muito sucesso naquele O momento. sertanejo ouro, né? Isso, aquele bom, né? isso. Não é aquele raizão, mas esse É aquele bom, que virou raiz agora. Pra moçada. É. Hoje eu sou mais velho. Então é esse estilo, né? Mais um romântico, aquelas guitarras, aquela coisa dos anos 80, 90, Sim. que, né? Leonardo, tudo da nossa geração, 50, né? O pessoal que tem 50 a mais, aí 60. E a gente fez 3 músicas e, cara, e agora? Bancando por conta, porque a gente fazia carnaval. Carnaval, cara, a gente fazia em Santo Antônio de Posse, aqui em Mogi Guaçu, com 16 músicos, 20 músicos. Aquelas bandas enormes, tocavam marchinha, axé. É legal isso aí. Não tinha funk naquele momento. Então, eu fiz 32 carnaval seguido, com banda. Caramba, estamos falando Na de região 32 anos. Não, 32 ou por vários. ano. Esse não, um só por ano, não. É. Só que era aquele momento de 5 noites, 3 matinês, sabe aquelas loucuras? Sim. Legal, E tempo bom. E de marchinha, samba, enredo, samba. Então tinha um time grande, né? A gente pegava e a gente ganhava uma graninha legal, porque a gente era o dono da banda, né? Ensaiava na minha casa, inclusive. Aí a gente ia, pegava essa grana e o cara falou, vamos gravar. A gente pegou a grana nossa e gravou 3 músicas. E fomos matéria de empresário em São Paulo. Cara, nós fomos na Sony, calçando a cara, batendo. Cara, escuta fita, não tinha CD ainda. Era uma fita, escuta aí, vê o que vocês acham. Só não. Os caras chegavam a ouvir, porque essa é uma dúvida de um monte de Cara, bandinha aí. Na época, raramente. A gente deixava a fita, levava uma cópia, né? Mas a gente não conseguia agendar, porque era telefone. Você ligava lá, a gente tentava descobrir o nome. Por exemplo, um empresário, eu nem lembro direito o nome dele agora, mas é do Milionário Zé Rico. Era o cara que mais vendia, a gente ouvia da galera. Pô, se esse cara nisso, te né? vender, se esse cara gostar de vocês e vender vocês, vai ser bacana. Sim. Então vamos procurar ele. Então, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E tentando achar ele. Aí um fala uma coisa, fala outra. A gente foi na Warner, o escritório tinha da Sony, tudo que tinha relacionado com gravador, a gente tentava chegar e dá pra ouvir aí e tal. Ficava lá, às vezes o cara deixava a fita, depois a gente dá um retorno. Uhum. E numa caso desse, a gente foi numa gravadora que a gente era menor, nem conhecia, chamava Camerate, Santo André, São Paulo. E fomos lá com uma fitinha, pô, e o cara escutou na nossa frente, ouviu, tocou, o diretor artístico, eu não me recordo, um senhor lá, um moreno e tal, ouviu a primeira música, ouviu a segunda, ficou meio assim, a música romântica, umas guitarrinhas tocando e tal, né? Era de compositor famoso da época. Ah, tá. Era Carlos Cola, era rock, cantores... É Carlos César Cristiano, depois a gente gravou a música dele, que são daqui também, e outros compositores famosos. E aí, ele pôs a terceira música. A terceira música nossa chamava Triste Berrante, é uma música que tocou na música Pantanal do aquela, sabe a primeira novela Pantanal? Sei, Lá. na Ela era a Manchete. trilha da novela Pantanal e nós conhecemos o compositor da música, chama Dalto Santos. Um negão lá, um cara bacana pra caramba. E ele falou, cara, grava aí. Sabe, desse jeito. Porque ele falou, pode gravar. Mas direito, nem sabia direitos autorais, nem sabia. Cara, vai lá e grava. Aí a gente gravou e levou e o cara pôs essa música pra tocar, esse diretor artístico. Tava que nem aqui, escutando um aparelho de som dele, o cara sério, assim. Aí de repente, bate na porta, o Belchior entra. Caramba, Pô, cara, eu conheço esse cara, o Belchior aqui, né, da MPB. Nossa. Belchior mesmo. E eu nem sabia. Era dele. Nós fomos por indicação de um cara, vai lá, né? E ele tava lá, ele era um grande pintor também, eu não sabia. Ele tava que nem uma porta, mas parecido isso aqui mesmo, nossa salinha ali e tal. O cara pôs no som, o cara entrou. Deixa eu ouvir, põe de novo essa música. Cara, que coisa legal. Ele curtiu a música, eu acho que ele gostava muito da música, na hora né? que quem tava entrando? Tipo assim, o Não, Belchior tá esse entrando. ele, não. Eu cantava então. Belchior. Nossa, eu tinha um repertório de Então, Belchior, mas nós você cantava no achou- barzinho. Você não sabia que ele tava no estúdio, né? Não, eu sabia do cara lá, tipo Então. o João lá que tava atendendo a gente lá, que era o Mas sua diretor. reação, pô, o Belchior tá Na hora que entrando. viu, o cara falou assim, ele falou alguma coisa sobre a música, põe de novo, escutou e voltou. Olha, então Ele não ficou falando com a gente, ele só teve esse contato. E, né, aí o cara, eu achei super bacana, né, vamos conversar aqui. Aí, mas ficou nisso, a gente conversou um pouquinho com o Belchior muito, muito rapidamente, assim, falou, tô pintando aqui um quadro, umas coisas, o cara meio exótico também, pra gente, eu achava meio estranhão, né.
Aí ficou por isso, e depois o cara ligou pra gente, cara, ele tem uma proposta. Ele falou, ó, vocês, olha, a gente banca o disco, uma porcentagem grande para eles, assim, mas é pouca coisa. A gente ia fazer, eu acho que 3.000 cópias, né, de CD. Só que é o seguinte, vocês têm que cantar só a música dele. Ele libera todas as músicas que vocês escolherem, a gente vai passar o repertório dele, escolhe 15 músicas, acho que foi 15, 16, escolhe, e a sertaneja ela. Vamos cantar Belchior em ritmo sertanejo. A ideia é dele. E o estúdio é seu, vem pra cá, só que a gente tinha que se virar e ir pra lá, né? Tem que ir pra lá. E músico era por conta nossa também, mas o estúdio e a produção era deles. A gente tinha que levar músico e criar o arranjo. Falei, arranjador, não tem, vocês se viram aqui, nós não mexemos com sertanejo aqui, é só MPB. Se vira com quem vai fazer os arranjos, mas o estúdio fica à vontade. O dia que vocês fizerem agenda aqui, vem pra cá. Ah, topamos, e fizemos esse disco. Foi o segundo disco nosso, só canções dele, chama Rony Richard interpretando Belchior. E eu devia até ter trazido do seu legal que foi. Então a gente tem no YouTube, no Spotify. Então, no YouTube você tem alguma coisa. Aconteceu, eu pus no Spotify uma época, mas naquele momento que eu pus no Spotify, eu estava num canal e esse canal foi derrubado porque é de uma música. Direitos dessas coisas. Então, não foi por causa dele, não foi por causa disso. Olha que interessante até a pessoa saber. Eu tenho uma RCK Records que eu coloco lá, de vários outros artistas do Spotify, minha e de outros que gravam comigo e também não, e coloco na página como gravado, um selo hoje, vamos pensar assim. A pessoa não quer pôr por conta, né? Eu coloco lá. E eu vou colocando vários intérpretes, até tem. E um deles falou, coloca a minha música, tá um senhor lá, um cara de 70 e poucos anos gravou uma música brincalhona, assim, sabe? Nada a ver. Falando de criança, mas sabe, bem infantil até. Sim. E deu uma conotação de pornografia. Teve uma denúncia da música dele, estava no meu canal. Derrubaram meu canal com todas as minhas músicas, então não tem o Belchior mais. Entendi. Porque estava tudo junto. E eu falei, cara, mas tudo bem, vamos tirar essa música então, né? Eu estava na distribuidora digital lá do Spotify. E One RPM, na verdade, chama a distribuidora. Eu falei, cara, não tem o que fazer. No e-mail, tudo por e-mail, você não conversa com ninguém, né? O seu canal foi denunciado que tem uma música com conotação, foi denunciado e bababá, derrubou a música, derrubou tudo que eu tinha. Então eu não consigo colocar de volta. Eu tenho CD, tem no YouTube, mas não tem no Spotify. Então deu esse... Mas tá guardadinho. Mas tá no YouTube, eu quero lá ver. Eu gosto, o Belchior é um grande letrista, né? Foi muito... E aí a gente fez alguns shows com ele. Ele ia fazer show, tipo, numa pizzaria, alguma coisa que eles fechavam lá, e a gente ia tocar uma, duas músicas, sabe? E eles fizeram um negócio que acontecia na época. Ele falou assim, olha, a gente põe para vender o seu disco, praticamente 95% era deles o dinheiro. Mas fazer assim, eles vendem o Belchior, aqui não vendia tanto na época, assim, que a gente via, né? Não tinha tanto comércio com CD. Vendia também, mas eles colocavam assim, a gente coloca, e para o cara comprar o Belchior, ele tem que levar vocês e mais alguns artistas que nós temos no pacote. Então, foi embora. Eles faziam essa distribuição, divulgação, e foi um momento bacana. E a gente fazia eu acho que fizemos 3 aberturas com ele. Mas só que assim, uma pessoa mais reservada, você não tinha proximidade, assim, né? A gente fazia a nossa, ele vinha com o show principal, a gente fazia umas 2, 3 ali, outras pessoas, gravações de programa de TV, a gente foi em vários que ele ia e eles levavam a gente. Olha que legal. Então a gente foi pegando, assim, a mãe, ele, como é que era, TV no momento, era outro jeito de fazer, outro mundo, né? E não era as TVs, assim, nacionais, eram nacionais pequenas, né? TV menores, né? Não tem a especificidade da Globo, da Record, essas coisas. Mas a gente ia em vários programas e lá a gente tentava vender para a prefeitura, vender um serviço aqui. Então foi mais ou menos assim. Uma experiência boa, né? Nossa, para ter passado por muito legal, cara. Assim, para um músico ter a experiência que você está falando aí, e legal aí, trazendo a bagagem. Aí sim eu formei a banda Página 3, logo depois disso, que tem 20 anos, que é uma banda que especializou em fazer hotelaria. Aí é uma banda familiar, que é o Diego, que eu estava comentando nos bastidores, que hoje é um músico de navio, né? Tá no Hoje América tocando, ele canta lá. Quem quer seguir o Diego tem o Instagram dele, né? Tem, inclusive a banda Prime Zero, o Diego Franco, né? Prime Zero. A Prime Zero é a banda dele de metal e tal, que é dos meus filhos. Sim, que é que eu conheci também, tal, que você conheceu. É metal? Ele é metal. Ai, que legal, que legal. Então, mas nesse momento ele está fazendo lá, né? Mas a banda Página 3, que ele trabalhou por 17 anos comigo, o Diego, que é o meu filho cantor e guitarrista, o meu outro filho, que é o Daniel, que é baterista, a minha esposa, que canta, eu tocando teclado e cantando,
E mais uma cantora que é uma comadre minha, a gente começou, que é lá na época do Paraíso Tropical, que era uma menina naquela época, de 17, 18 anos, aí a gente começou a fazer profissionalmente hotelaria, aqui no Circuito das Águas, principalmente. Quando você fala hotelaria, aqueles eventos que tem dentro dos hotéis, assim. Então, no hotel que a gente hóspedes. tocava, por exemplo, assim, alguns hotéis, Majestic, Hotel Vale do Sol, que é um hotel fazenda bacana, Monte Real, que é um resort, eles contratam as bandas, na minha época, e ficava, tipo assim, 3 por semana. As convenções a gente tocava em todas, e no restaurante tocava. Então tinha umas 4 bandas, nós éramos uma delas. Então, pô, os caras faziam música de segunda a segunda. E com banda de 7 músicos. Às vezes a gente levava percussionista, levava outros free para deixar encorpado, porque o evento era grande. E quando tinha 300 pessoas no hotel, era dupla ou trio. E no hotel que a gente tocava ali, só era 1000 pessoas no horário do restaurante. Então, cara, levava uma banda, você fazia um show, que nem se fosse um showzaço, em 2 horinhas lá e tal, tipo de 7h30 às 10, fechou. E é um negócio legal, que a gente tocava e estava em casa, 11h30, meia-noite, eu estava chegando em casa. Então, um negócio familiar que a gente se adaptou bem, porque quem faz à noite sabe que no momento nosso tocava, começava meia-noite, o baile até às 5, 6 horas da manhã, já cara, parava, uma loucura, né? E foi assim a parte musical, que a gente ficou muitos anos só de música. E aí eu abri o estúdio em 2000, que é o estúdio RCK que você falou. Sim. Mas Em 2000 que estalo que deu assim, vou montar um estúdio, sei lá. Sabe o que falou, cara? Quando eu fui gravar, nós fizemos a produção, eu tocava, mas assim, muito amador ainda, não estava estudando tanto. Eu tocava piano legal, mas não estudava arranjo, nada. Aí a gente pegou uns arranjadores que chamavam de Irmãos Carezato. Esses caras faziam muito disso. Eu estava fazendo o Rio Negro e Solimões, o primeiro deles. Então ele falou, cara, a gente tá gravando um cara baixinho. E vocês vão falar, vocês vão ouvir falar deles. Eles falando pra gente, eu nem sabia. A gente tá gravando em Rio Negro e Solimões, no estúdio tal, a gente vai gravar vocês no estúdio tal. Falei, legal, né? Nem sabia o que era na época, né? E aí esse cara viu o envolvimento da gente com a música. Pô, vocês trouxeram... A gente já tinha 3 músicas, a gente fez outras músicas. Isso antes do Belchior, lá no comecinho. Aí esse cara falou, cara, você gosta, né? Você vai ter estúdio, cara. Eu falei, que jeito que o estúdio? É um negócio tudo longe da gente, né? Salas enormes, microfones, mesas enormes, tudo, aquelas, como eu falei, fitas gigantescas, a fita desse tamanho, isso é um negócio maluco, né? Não tem nem condição financeira para o negócio. Cara, você vai ter estúdio ainda um dia, né? E passou. E eu sempre eu fiquei com isso aí. Só que fazer produção, o que é legal fazer produção, quando saiu o Porta Studio, que a gente podia gravar 8 canais em casa. Hoje, o que é um computador você faz, tranquilo, saiu pra gente gravar, sabe, tinha cassete? Sim. Tem 2 canais. Esse Porta Studio transformaram em 8 canais. Multipista. Você grava um em cada canalzinho, assim, né? A voz no canal, né? Já podia fazer isso. Aí eu comprei chama uma Tascam, na época, até tem esse equipamento. Hoje, pena que eu não tenho esse equipamento hoje mais. E aí eu comecei a fazer produções em casa. Tipo, aqui, pô, põe aqui o Porta Studio, liga o microfone, canta aqui, põe violão, põe... Aí vai juntando as trilhas, né? Mas a minha ideia era o quê? Fazer as demos para gravar um outro disco. Para chegar mais bonitinho, assim, mais legal, né? E aí uns amigos ficaram sabendo, cara, grava para mim também alguma coisa, aí, né? Faz um jingle aqui, uma coisa lá, aí começou. Aí em 2000 a gente já profissionalizou isso. Sul, bem ali ao lado da Matriz, no centro, tem um predinho ali do lado do Baradá, nem é Baradá mais agora hotel. O terceiro andar a gente alugou aquele terceiro andar inteiro. Eu, junto com mais 2 cantores que chama Kaique Cauê, vocês devem conhecer aqui da região. Acho que eu vi por aí, sim. São uns caras super bacanas. A gente montou, por isso que chama RCK. Eu chamava Rony, o C de Kaique e o K de Cauê. Então a gente, por isso chamava RCK. E eu fiquei com o nome agora. Eles já não estão com o estúdio mais, mas ficou comigo. Então a gente ficou 5 anos no centro. Paulo, aí a gente começou a gravar. Desculpa interromper, mas você é Rony. Eu sou, o Rony antigo. Era o nome artístico. O nome artístico era Rony na época. Entendi. O Rony Richard. O que eu ia falar, a gente está falando do estúdio RCK, ele já tem muito tempo no mercado. Estamos falando de 2000, né, cara? 2000, cara. Estamos falando o quê? 25 anos é um estúdio na nossa... Eu já gravava 2 anos antes, em casa, assim, eu tinha um estúdio em casa, home studio, né, fazendo assim, porque hoje é popular. É um estúdio, né? hoje é um estúdio audiovisual. Isso, hoje já é um audiovisual. Até mais do visual do que do áudio. Porque o áudio hoje, com a inteligência artificial, os estúdios estão, não só com a inteligência artificial, com a facilidade da tecnologia, no celular você grava muita coisa legal. Se o cara se dedicar àquilo ali, os aplicativos, hoje está muito legal para gravar. O cara faz uma live, vai no barzinho, ele liga
no celular dele, faz uma transmissão, se ele tocar legal, cantou legal, fica um som bacana já, né? Não uma coisa super profissional, mas se o cara é muito profissional, fica muito bom também. Então facilitou muita coisa para se gravar. E todo mundo hoje pode comprar uma placa de som e gravar em casa a sua música. É muito fácil. Até né? por trilhas, né? A pessoa consegue fazer. Isso, esse multitrack que eu falei naquele começo do Tascam lá, que era uma novidade. O celular nós, faz né? hoje Hoje você vai no aplicativos. celular, num notebook, você põe lá uma plaquinha de som bacana e tira um som maravilhoso, né? Tá muito legal, né? Então, mas no começo não era bem assim, você tem que levar todos, até hoje, né? A gente leva os músicos no estúdio para tocar. Se quer um cara na viola, leva o violeiro para tocar, o baixista, a bateria. Então a gente faz esse processo que a gente chama assim, que é o artesanal mesmo, fazer a música na raça, vamos dizer assim. Isso aqui é uma música, eu falei, eu vou gravar uma música, eu quero que o sanfoneiro toque, que o violinista toque, não quero instrumentos sintetizados. Por querer, porque o sintetizado praticamente você nem percebe, a qualidade está tão ali, né? Mas aquela vibração do músico, né? Perdemos um pouco, né? Eu Quem acho faz tudo que... sintético, assim, é legal. Às vezes tem um arranjo muito bom, um arranjador. Eu faço Tecnicamente, a máquina é boa. não, é legal. Por exemplo, eu sei tocar vários instrumentos no teclado. Então você fala, Paulinho, não, eu preciso de uma harpa. Para trazer um cara para tocar um cara que é difícil achar, né? O guitarrista, baixista, você tem os caras. Mas eu toco todos, os instrumentos do teclado e programa. Então é um trabalho que o estúdio faz até hoje. Se a pessoa quer, mas não tem uma receita tão grande para trazer tudo, mas eu quero um produto de qualidade. Então a gente consegue ter hoje timbres maravilhosos. Os violões que a gente tem hoje programados é o violão acústico. Vamos lá, vamos falar. Tem uns teclados violentos, né? A gente tem um antiguinho, né? Não, mas que lá é antigo. Hoje você nem precisa. Yamaha. Na verdade, você não precisa nem no teclado. É. Hoje está tão avançado que você tem os samples, que a gente chama, né? Os sons são tudo. Aprendendo com o Paulinho aqui. São tudo. Você comanda por voz. Você falar de inteligência. Eu estava fazendo um teste de inteligência artificial hoje para fazer música com IA. Free, no celular. Cara, em 3 minutos entrega uma música maravilhosa para você. É impressionante. Tô até assustado. Olha que interessante, né? Assusta. Cara, assusta. Não, já a gente pensa assim, cadê os músicos? Na internet, uma bateria que era parecia um brinquedinho de criança. Sabe aqueles brinquedinhos tudo coloridinho, assim, que tinha uns botão? E ele tocava bateria, parecia mesmo bateria mesmo de rock, com aquilo lá. Mas vai além. Eu nem sei Só se aquilo com a baqueta. Você chegou a ver isso? Já vi também. Pela baqueta, que você não tem a bateria e o cara toca a bateria. Muito da hora. Só que acho que eu vi alguma coisa no Instagram sobre é bonito, mas assim, esse lance do cara montar a batera, unir os músicos e tocar, mas então, leva um tempo, dedicação, o custo é mais alto. Então, mas é uma pena é outro tipo de música, né? Não é uma pena perder um ritual desse, porque é legal, cara. É uma pena para quem não tem essa oportunidade de fazer isso e só pensar no digital. Eu acho legal a mistura, né? Você pode pôr uma coisa digitalizada. Fica mais humanizado, né? Isso, você pode, isso que é legal. É. Agora, voz, então. Que nem eu, quando gravei, a gente gravava uma fita e o cara, se você semitona um pouquinho, a gente tinha um diretor de voz. E ficava lá, você cantando um aquáriozinho lá, né? E o cara, vai, Valinho, faz a sua aí e tal. Você tá cantando, ali você semitonou, volta e canta, volta. Até ficar bacana, você tá nervoso, uma nota mais aguda, você não alcança, né? E não tem mais correção. É direção, e você acerta, ou para de cantar e vem no outro dia para cantar. Até ficar bom. Ou deixa daquele jeito. Ou alguém canta você lá. Era assim o processo, analógico. Agora, o digital, se você cantar mais ou menos, vai embora e deixa a sua voz maravilhosa. Fica perfeito. Mesmo que você cantarolar. Não precisa nem ser muito. É mais ou menos assim, porque eu vi um vídeo, sei lá, acho que foi no TikTok, sei lá onde que eu vi. Por exemplo, tem a linha da voz, e se ela semitona, por exemplo, que fala isso, né? Dá para você corrigir, você pega a linha da voz e põe sei lá, alguma coisa assim, né? Tem esse processo assim, cada voz está num tom. Então você cantou uma nota dó, tá aqui. Você deu uma nota ré, tá aqui. E você não alcança aquela nota, ela fica no meio, por isso chama semitom. Então você consegue... ele faz isso automaticamente também, enquanto você está cantando, se você quiser. Enquanto você canta, já fica afinado. Ele vai corrigindo, por exemplo. Você está ouvindo da afinado e o que você está cantando é semitonado. Ou se for muito grosseiro, você errou muito. Ela errou, era para dar um ré aqui, ela deu uma nota gritada lá em cima, lá embaixo. Aí você vai lá e põe aquela nota no lugar manualmente, assim, né? Com mouse manual, né? Assim. O processo tem todo também digitalizado. Como eu falei para você vai cantando e já vai ficando afinado. Terminou, pronto. Então ele corrige você. Isso até em show. Em muitos shows que você deve ter assistido, o cara está cantando, ele já canta bem.
Isso é para quem Você tá lá, ele tá Só que ele cantando bem, programa, né? Ele programa de uma maneira que esse programa ele entende em que tonalidade você está, que nota que você está dando, e ele põe o C na música, que é o tom correto. Então o cara está cantando maravilhosamente e nem sempre ele está fazendo aquilo real. Caramba. Mesmo no ao vivo. Então tem o software ao vivo também. Agora no estúdio, isso aí faz muitos anos que a gente já faz. Que é corrigir. A pessoa chega lá, cantarola mais ou menos, cara, eu não sei fazer segunda. Pode ir embora. Eu pego a voz dele e transformo em segunda. Então você tem um recurso hoje muito legal que não tinha no passado. Agora, se usar com bom senso, que eu acho que é legal. Você canta legal. E uma notinha às vezes está incomodando você, a gente corrige aquele trechinho só. E, né, o cara ele tá nervoso, tá rouco. Você vai cantando, fica nervoso, fica rouco, né? O timbre já racha, não fica legal. E o cara, pô, precisa ir embora, não sei o quê, né? Limitado o valor dele ali e tal. Pô, acabou, cara. Agora, se usar inteiro, às vezes precisa. Porque a pessoa tem um sonho. Não é que ele tem um sonho de gravar uma música. E você vai deixar passar mal cantado, ele vai levar pra família dele ouvir. Nem é o ouvido, mas ele sai dali que é o cara, né, bicho? Fica maravilhoso, né? Nossa, show de Então, bola. muito gostoso, né? Mas duro que se for ao vivo, então tem que ter daí a tecnologia, porque senão daí vai... Se ele Vai foi muito desmascarar ele. consertado... É legal que ele tá falando assim, é normal errar. O cantor erra, por exemplo, pode errar uma letra, pode errar uma nota. Voz cansada, O fez traque- vários vai ver o cara shows. fez isso. Vai ver a concentração, né? É. Ali, um barulho que acontece. Tem N coisa. É normal. A gente tem que entender que show legal é vibração, energia. Você tem que ir com esse olhar, né? Já o técnico e os músicos vão com outro olhar para assistir a um show, né? Então, às vezes, até não curte tanto. Tem que se dar uma cervejinha lá e curte o show, fica à vontade. Se você ficar para criticar, né? Aí você vai achar mesmo, né? Não, você ficar... Mas eu ainda acho importante a pessoa aprender a cantar. E hoje, né, com a tecnologia tem muitos cursos online que você pode né, aprender a fazer segunda, primeira, respiração. E a gente aprendia mais ouvindo. Você ouvia tanto o cara para aprender a música, você vai pegando um pouquinho do jeito que a pessoa faz, né? Você já tinha mais ou menos uma noção de afinação. E é legal estudar um instrumento, né? O violão, que é um instrumento mais popular, vamos dizer assim, né? Ele afina, você vai pegando a manha, né? Então é assim que começa. Eu acho que o pessoal... Mas hoje está muito avançado, né? Tem muita tecnologia para se usar legal, né? E aí um salto que a gente teve legal, que foi uma coisa horrível, foi a pandemia, que parou o show, parou o estúdio, parou tudo, né? A gente que vivia disso aí, nossa, cara, foi complicado pra gente. E nem a minha esposa, a gente sobreviveu, sabe com o quê? Minha esposa além de cantora, ela trabalha com figurino. Ela trabalha com figurino há mais de 40 anos, em academia, esse tipo de coisa. E parou tudo também, né? Outra área artística que parou. Trabalha com figurino de roupas, figurino de moda. academia, que você deve ter visto vários, você gosta de ir no teatro, ver as academias de Mogi Guaçu dançar, apresentações, lá de fora, ela tem que legal. E muitos dos figurinos de dança, sabe, tutu, aquele... Sei. Coisinha ela faz, então toda essa e também cosplay. Legal. Você falava, pô, quero cosplay o primeiro que ela fez foi do Homem-Aranha pro meu filho, que era pequenininho, brincando, né? Nem era o termo cosplay, né? Ela faz também. Nossa, então muito legal a área dela. Então ela pode minha filha adora essa área, né? Isso é bom. Alguém precisa. E o Hunter vai fazer, né? O Daniel que você trouxe aqui vai fazer. Lá vai ter um concurso de cosplay. Então ela gosta muito de Star Trek, né? Vai com a roupinha do Star Trek, coloca lá, meio horror, ela é moreninha, né? A gente faz umas brincadeiras. Assim. Nossa, que legal, cara. Então, tem essa vibe da família ser mais musical, artística, né? Olha, eu adorei ouvir, porque assim, pra quem então não sabe, existe o estúdio RCK com o Paulinho lá, que faz todas essas coisas, as gravações audiovisuais. E eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, porque a gente tava falando nos bastidores, Paulinho, que o estúdio, ele tem produtos, né? Por exemplo, podcast. Para quem conheceu você ou conhece o Doublecast Mogi, que a gente faz há 3 anos. Fala sobre os produtos que tem dentro Então, o principal hoje de divulgação é o Doublecast Mogi, que eu faço ao vivo no YouTube, que o seu faz gravado, né? Eu faço ele ao vivo mesmo ali, pelo YouTube, Instagram e também o Face, e fica gravado em 2 plataformas. E entrevista a galera daqui, que nem você faz. Já levou uma pessoa legal lá, hein? Nossa, prefeito já foi, vereador, músicos... E pessoas comuns também, às vezes tem história, uma pessoa me ligou, uma vez curiosa, ela falou, Paulinho, minha história é muito legal, o que é essa história? Eu falei, eu queria que você me entrevistasse, quem é você? Nem sabia, né? Um casal que superou o câncer, uma dificuldade muito grande, e queria contar essa história. Pô, achei legal pra caramba. Isso já tem uns 2 anos atrás. Então, às vezes a pessoa liga, você não entrevista, isso aqui, é um papo que você nem esperava, né? E fica um papo super bacana. E havia pessoas mais relevantes, né? Você trouxe o prefeito também de Silva, né? Eu trouxe, falamos com ele, com ele assim. Eu trouxe a ex-prefeita, também já levei 2 vezes fazer, vereadores, que eu falei pra você, e vamos batendo
batendo papo com esse pessoal, né? Quanto tempo tem o podcast, o Doublecast? 3 anos. 3 anos já. É. Olha que legal. O podcast tem 3 anos. É um dos produtos que eu mantenho semanalmente, ininterrupto por 3 anos, toda segunda ou terça ali a gente tem um por semana. E depois também essa parte do estúdio, que é a gravação, né? Para quem quer fazer gravações de músicas, jingles também é uma coisa que eu me especializei muito, jingle político e jingle comercial, que musiquinhas, né? Que toca no rádio ou na A net. política também, Pra nessa política. época teve, por exemplo? Por exemplo, eu fiz o mais antigo foi o Hermia Chombueno, lá das antigas. Eu fiz um jingle pra ele na época. Era Tem salvo esses jinglezinhos ainda lá? Tenho, cara. Nossa, imagina. Hermia Chombueno, trabalho e... Nossa, cara. Nossa, guarda isso aí, é histórico, cara. Um que a gente fez também, Trajes Zecas. Não sei se o pessoal que é dinheiro que a gente fala, de Mojimirim. Cara, esse, eu acho que ele tocou por uns 10 anos. No dia do seu casamento, você não é a pessoa especial. E aí vai contando uma historinha e tem que alugar o traje dele, ou comprar o vestido de noiva. E, nossa, cara, muitas rádios, esse cara, eu acho que nem sei, eu acho que não tem mais. E essas músicas marcantes, que tinha um momento que o jingle era muito forte. Hoje caiu um pouquinho, assim, e tal, porque a rádio também mudou um pouco o formato, né? Hoje é muito digital também, né? Então, mas é um produto legal que a gente faz. Hino de clube, hino do comercial, cheguei a gravar. O pessoal que joga bola, né? Até estou com mais um orçamento para fazer. É legal também, o pessoal que curte, né? Quer registrar. Você pode fazer uma música para sua empresa, para ficar um registro, né? Também tem isso. Já fiz vários também. Em vez de ser só o jinglezinho, é uma história da música, história da empresa tal, cantado. Também não é tão popular, mas tem umas pessoas que gostam. E o principal é realmente a gravação da música, né? Uma banda que vai lá tocar, ou quem não toca quer cantar e eu tenho todos os músicos. É um produto que a gente faz. E agora, depois que eu estou falando da pandemia, entrou o podcast, que era uma alternativa para a gente fazer alguma coisa. Lógico. E estava meio na moda, né? Aquele momento lá, todo mundo falando em podcast, não sabia o que era, a gente foi lá fazer, começou a brincar com isso, por brincadeira mesmo, e foi fazendo. E ficamos até hoje. E depois que, logo na sequência, em 2020, entrou as leis de incentivo à cultura. Isso mudou para mim totalmente. Hoje chama PNAB, né? Que é uma Política Nacional de Aldir Blanc, que ela vai até 2030, que manda um recurso para a cidade, e esse recurso qualquer pessoa da área artística pode pleitear para fazer um projeto musical, podcast, gravações, documentários, paga conta. O edital é muito amplo, né? Dependendo do momento. Teve um momento que veio que a gente estava parado. A primeira grana que eu peguei para o estúdio foi porque a gente ficou 1 ano e meio parado. Eu consegui pegar o dinheiro da conta de água, da conta de energia elétrica, a de água também, de energia elétrica, de água e de internet, pela lei. Eles me reembolsaram o que eu paguei naquele ano, porque a gente não trabalhou 1 ano, mais que 2, 3 anos ficou na verdade, né? Mas 1 ano eu consegui, pela lei, ela vinha isso. E tinha também prêmio de trajetória, por exemplo, você trabalha já há um tempo, se você comprovasse que você trabalhasse há 2 anos em qualquer área artística, eles davam uma grana para você também, justamente para tampar aquele buraco. Aquela lacuna que deixou, que ninguém né? trabalhou, né? Foi um auxílio isso, emergencial para a classe artística. E eu e outras pessoas também pegaram, muita gente pegou, e muita gente não acreditava que isso funcionava, né? E depois entrou a Lei Paulo Gustavo, que é a do audiovisual. Aí essa que está vigente ainda. Não, essa já acabou, foi 1 ano só. A Paulo Gustavo veio 1 ano, acho que há 2 anos atrás, que era do audiovisual. Para quê? Para fomentar, fazer audiovisual, que é muito pouco, para fomentar podcast, documentários, filmes, curtas-metragens. Então vem um recurso limitado. Mogi Guaçu recebia mais ou menos 1.300.000 por ano. Deve ser esse fatia. E eles dividem isso em 10 projetos de R$20 mil, de 15, de 10, de 5 mil. Isso é encargo da própria secretaria. E você vê lá, eu queria fazer um documentário, eu quero pegar esses 20 mil para mim aqui e fazer um filminho aí e tal, ver se eu consigo fazer um documentário e tal, né? Você escreve o projeto, se ele for aprovado, você pega o recurso e a contrapartida sua é entregar esse produto. E geralmente você faz uma contrapartida, você leva esse filme, por exemplo, eu levei, o que eu conseguia fazer, eu levei para a escola. Você leva numa escola para mostrar que é possível fazer cinema no interior. E eu não podia pegar muita coisa, na verdade eu não peguei quase nada, porque o meu filho trabalhava o Diego, que hoje está no navio, ele trabalhava na cultura. E um dos impedimentos é ter um parente dentro. Você não podia
escrever nenhum projeto naquele momento, porque a gente tinha um filho lá, né? Só que eu podia trabalhar. Então, outros que inscreveram, contrataram o estúdio, aí eu fiz os documentários. Eu comecei a trabalhar, filmar, editar, né? Fazer isso aí. O cara me contratava, eu fazia o produto para ele. Mas eu não podia escrever o meu. Só agora que eu escrevi, que é onde eu quero chegar para você, que é o Festival de Música. Sim. Esse eu pude escrever, porque agora o Diego não está aqui já há 2 anos que ele não está mais na secretaria. Eu escrevi para fazer um festival de música, chama Guaçu Autoral, que é de música autoral, que vai ser agora em junho, junto com a Secretaria de Cultura no Tupec. E esse festival é através da PNAB, que é a lei. Então esse é um projeto que você apresentou? Isso. Porque eles abriram espaço para um projeto, tinha uma vaga para fazer festival. Aí eu não sei quantos, eu acho que a gente escreveu 5 e eu tive a sorte de pegar para o festival de música. Ah, tinha 2. Tinha outro que foi um outro tipo de festival, eu não lembro qual que era, também ganhou o recurso para fazer. E aí a gente fez uma parceria com a Secretaria de Cultura, que eles vão ceder o Tupec, que é o teatro e as condições lá. E a gente antes, logo, escreveu esse projeto baseado no edital, né? Olha, você tem que premiar quantas pessoas, não sei que tem vários requisitos dentro do edital. Tem vários requisitos que você faz. Aí foi aprovado. E agora a gente colocou isso no Forms que qualquer músico de qualquer cidade do Brasil pode participar. Lógico que como a gente não tem tanto recurso, a gente pode pagar a pessoa para vir para cá. Então fica mais regionalizado, né? Uhum. Então vai ser dias 3 e 4 de junho no Teatro Tupec, a partir das 19 horas. São 20 artistas que vão se apresentar de qualquer estilo, gospel, pop, rock, MPB, sertanejo, autoral, né? Músicas que eles compõem ali. E eles vão ter um espaço lá com bateria, instrumento, vai ter tudo que precisa ali, retornos, amplificadores, para as pessoas chegarem e executar sua música, vai ter jurado. A premiação é muito bacana, são 9 mil em prêmios. O primeiro lugar é R$2.000, mais um troféu, mais a gravação de um clipe e a gravação da música. O segundo lugar ganha R$1.500 e o terceiro lugar R$1.000. Então, tem uma premiação total aí de 9 mil distribuída aí. E ainda dá tempo para quem quiser participar? Em vigência, vai até o dia 1º de maio para se inscrever. Até dia 1º de maio. 1º de maio. Vai se inscrever. Entra no linkzinho, né? Então, tem o link, não sei se é possível vocês colocarem o link depois, tem então, o link. Ou então, você entra em Estúdio RCK, você vai achar o link lá, que chama Guaçu Autoral, inscrições gratuitas. Você escreve uma música por banda, por artista, né? Escreve a sua música, depois vai ter uma seleção do que vir, a gente vai selecionar 20. No primeiro dia são 20 artistas que se apresentam, 10 são selecionados para ir para a final, e dos 10, 3 ganham a premiação, que é no dia 4, que é uma quarta-feira no teatro aqui, de junho. Tá, é limitado, né, as inscrições, né? Não, as inscrições ilimitado. Você pode, na verdade, você pode escrever uma música por banda, mas por exemplo, você tem 3 na banda. Vai escolher Ela 10. pode escolher a gente vai escolher 20. 20. Ah, então, podem inscrever, mas vai ter 20 vão selecionados para semifinal, vamos dizer assim, né, que é da terça-feira. Então, esses 20 se apresentam, os jurados escolhem 10 que passam para o segundo dia, que é a final. Dessa final, escolhem 3 que ganham as premiações. Nossa, legal pra caramba, hein? Então é uma maneira de fomentar. Eu vou pegar quem está assistindo o podcast aqui agora, eu vou pegar o link com o Paulinho. Já pode olhar, se você está pelo Facebook, pode olhar no primeiro comentário aí que vai ter o link, tá? Vou deixar aqui, se você está se vendo pelo Facebook. E deixa eu perguntar, vai ser no dia, repete de novo, no 2 e 4 de As inscrições vão até dia 1º de maio. Então você se inscrições. inscreve, as inscrições. A realização do festival é na terça e na quarta, dias 3 e 4 de junho, às 19 horas começa, no Teatro Tupec, em Mogi Guaçu. E a entrada... Free. Ai, que top, olha então, para quem quiser assistir, é tudo gratuito, porque a lei, a contrapartida nossa de pegar esse recurso para fazer a premiação, tirar o valor que a gente tem de lucro disso, tudo o processo já aprovado, exige que tenha uma contrapartida, que não se possa cobrar a entrada. Então, ali é para a população toda assistir e ter essa premiação, está toda embutida. Então, e como é dinheiro público, né, dinheiro do governo, nosso dinheiro, né, tudo documentado, tudo com nota fiscal, tudo bonitinho, os jurados que recebem o cachê para fazer. Vai ter jurados. Tem jurados especialistas. Pode falar quem são os jurados? É legal. Um deles... Você vai ser um? Não, eu não vou ficar meio eu vou apresentar. Então, a minha família, assim, a minha mulher faz a assessoria ali, que é acolher o pessoal nos camarins, orientar. Meu filho me ajuda, que é o Daniel, que está aqui, é o que não está viajando. Ele faz ali também a parte de ajustar as coisas no palco. A gente vai ter mais um assistente de palco também para trazer as bandas, né? Fazer a coisa funcionar ali. E eu faço a apresentação.
Eu faço a apresentação da banda, apresento a banda que vai tocar, que cidade é, dá um briefingzinho e o cara, pá. E os jurados estão ali, já vão pontuando. Aí no final a gente faz a somatória e determina os 10 que vão passar o primeiro dia e na final os 3 que vão ser sorteados. Já premia ali, já paga, já faz, terminou, já faz o Pix pro cara que ganhou. Ah, ele já sai com o prêmio dali na Então, noite. e legal. disso aí a gente também colocou como contrapartida fazer um audiovisual de 10 minutos sobre o festival. A gente vai fazer um vídeo institucional, né, de todo o processo. Das inscrições, do camarim, o making off, das Pô, apresentações. vai ser legal até pros artistas, ele levar Então, um eles making vão ter offzinho vão dele ter ali. um Sim. negócio bacana Aham. deles. E é legal que a gente é o segundo que a gente faz. O primeiro que eu fiz foi o ano passado, foi em Mojimirim, foi o mesmo processo. Abriu uma licitação, a gente entrou, porque eu tinha feito 3 festivais por conta já. Chamava RCK Rock Fest. Eu resolvi fazer um por conta. Meu, bancando, gravação, fazendo tudo. E por conta minha, um cara de um bar, rota, não sei o que, do bar, o cara falou, vem fazer aqui comigo. Ele deu espaço para nós, a gente fez lá. Eu dei um clipe de premiação, dinheiro. Já fiz vários outros em escola. Eu gostava muito, meus filhos sempre gostaram de envolver. Eu ia lá e dava uma premiação, fazia um festivalzinho de escola. E fiz também um natalino, vereador natalino aqui, que chama Talentos da Terra. Eu também promovi esse. Ele falou, Paulinho, como é que vai? Você trazer uma galera para fazer um festival? Eu fiz esse também. Então isso ajudou a gente pegar, chamava Novo Som ano passado, nesse formato de hoje, que foi executado em Mojimirim, na praça pública lá. A gente fez nesse formato mesmo. E quem ganhou foi até uma cantora do Rio de Janeiro, que chama Tamelo. Ela se inscreveu, o pessoal adorou ela lá, os jurados, o pessoal público, todo mundo, e ela venceu esse um. E eu acho que o segundo lugar foi de Mojimirim, de Mogi Guaçu, eu acho que o terceiro de Mojimirim. Então, é muito bacana, mas só assim, música autoral que você nunca ouviu. É um desafio Sim. também pro público, né? Se você está acostumado que é ouvir É uma música regra só essa, bom, né? Tem que ser música autoral. Essa é uma das regras Então, pros artistas. É lá a gente até fez uma experiência, deixava ele tocar um cover antes para dar um esquenta. Tá. Nesse a gente tirou. A gente vai deixar realmente só autoral, Só autoral. o pessoal realmente reaprender. Os festivais, né? Os festivais a gente perdeu um pouco disso, né? Tinha muito festival antes. E hoje não tem mais esse formato, né? E através da lei a gente pode abrir espaço para quem quiser escrever. E não é só para profissional. Por exemplo, você tem uma música lá, você toca violão e voz, pode ir. Você tem uma banda, até 6 músicas é o máximo que a gente comporta. Você tem um trio e tem uma musiquinha na gaveta lá, ó, você, pô, música legal, você compôs, escreve ela. E você pode ter a chance de, são 20 vagas, né? Assim, a gente vai selecionar, tem uma equipe que vai ouvir todas as músicas de pessoas envolvidas nesse meio da secretaria, do estúdio, né? Que vão fazer a curadoria e selecionar essas 20 músicas. Tendo isso em mente, que é para quem também não é um super profissional da área. Que tem aí Sim. uma Acho que composição esse é bacana. Né? É um dos objetivos, Essa ajudar ideia, esse né? pessoal, né? Então a ideia é fomentar o autoral, porque a gente eu adoro o cover. Você vai ter N bandas aqui em Mogi Guaçu e região que tocam cover de tudo que você pensar. Mas as músicas autorais a gente está perdendo. Está perdendo Sim. terreno. E a gente precisa ouvir o que a juventude está falando, está compondo, está escrevendo, né? O poema, a Que música. sai é muita poema. coisa boa, hein? Então. Que a gente não conhece. Tem muita coisa legal. E tem muita Aham. banda que às vezes precisa ser estimulada a compor. Porque ele Sim. fica no cover, ele fica tirando as músicas, vai tocar nos barzinhos da vida, nos clubes, onde for, vai agradar todo mundo. Faz um trabalho bacana. Guns N' Roses deve ter vários covers, né? Outros, né? E a gente adora as músicas. Mas a gente não está conseguindo ouvir o que tem de novo, o que os jovens pensam, né? E Então, ao meu ver, momento. quando tem uma música autoral de uma dupla, de um cantor, de uma banda, é a essência dele. Ele juntou e saiu ali. É legal você Sim. saber. É E dele. tá se perdendo, realmente. É a Paulinho tá certo. personalidade. Bill, uma coisa que a gente veio falar é que tem gente que tem assim uma certa restrição com música autoral. Ele fala assim, autoral, nunca ouvi, isso aqui presta, isso aqui. Fica um pouquinho assim, né? Toda música foi autoral uma vez. É lógico, é lógico. Por que ele gosta daquela? Aquela, né? Lógico que ela teve uma infiltração ali, né? Aconteceu na Divulgação, rádio, no mas, treinamento. Mas ela tem que começar de algum jeito. Claro. Alguém compôs e apresentou, tem que ter um início. E é essa a ideia do Guaçu Autoral, é dar espaço, e não só para artistas de Mogi Guaçu, é para toda a região, também fora do estado, para onde... Só não temos, a gente não teve condições pelo valor de dar uma ajuda de custo para a pessoa vir de fora para cá, tem que vir por conta. Então não tem essa ajuda de custo, tem a premiação, a pessoa vem aqui por conta dela, apresenta a música dela, não tem custo nenhum em termos de pagar, não paga nada aqui, né? Traz quem quiser, mas
Tem esse limite. Tem bastante gente que se inscreveu aqui de Mogi Guaçu Até agora acho que nós estamos com 30 inscrições. Bastante. É bastante, porque autoral é difícil, né? Sim, é uma coisa complicada. Geralmente, que eu falei, você tem muita banda ligada. Então a gente tá ligando pros amigos. Então, cara, tudo bem que você der cover da banda tal, você toca pop rock aí. Faz uma sua aí. É um momento agora da gente ver o que vai sair. Paulinho, o cara criou uma música instrumental só no violão que ele criou. Também pode apresentar. Instrumental, nesse caso, no nosso caso, tem que ter uma melodia, tem que ter cantado. Mas tem que ser uma banda. Ser banda, pode ser violão e voz. Ah, tá. O mínimo é violão e voz, ou piano e voz. Já tem gente que escreveu piano e voz, que é uma cantora que vai vir. A voz tem que rolar, né? Pra ter a letra. Isso. Então não precisa ser uma banda. Agora, não precisa ser, mas se ele tiver a banda, melhor. Pode ser até playback. Se tem um playback da música e não tem música para acompanhar ele, eu aconselho que leve ter pelo menos um músico, porque dá aquela pulsação do ao vivo, né? Aquele friozinho da barriga. Você solta o playback, fica um pouco mais... Então, às vezes ele fica um pouco mais assim. alguma opção, ele pode levar um backing track ali. Pode levar um backing track se quiser, mas eu aconselho levar pelo menos um músico. Não, é legal levar um músico. Toca um violão em cima, sabe? Da outra, o jurado... uma presença ali, está né? presente. E também a gente vai pontuar. Os quesitos são a letra é muito importante. Né? Eles vão analisar a letra se ela tem um conteúdo bacana. A gente não vai deixar entrar nada que tenha pejorativo, que ofenda alguma coisa. Não, acho que isso aí tem que ser avaliado, né? Lógico. A melodia, se a pessoa... E a apresentação também é julgada. Se a pessoa não precisa pular lá, mas se ele desenvolve legal, ver a pessoa presença de palco. Muito. Então a presença vai ser importante. Então esses quesitos são pontuados pelos jurados, depois faz uma somatória ali, simples, né? E vai dar o primeiro, segundo e terceiro lugar. No primeiro dia, os 10 primeiros, né? Descartando 10, fica 10. Então, esse é o projeto que está agora, que a gente queria deixar em primeira mão para a galera, que as inscrições abertas, gratuitas. A gente vai deixar o link aí depois. O link vai estar agora. Conforme, se você está no Facebook assistindo, você vai no comentário, eu vou deixar ali. A gente tem um vídeo, tem um banner divulgando, tá tudo no ar, é isso, pessoal. Coloque, e não, relembrando, não é só para os profissionais. Quem tem uma banda de garagem, quem gospel, estilo também, qualquer estilo. Se é gospel, se é pop, rock, samba, o que ele achar que deve, ele pode participar, vai ser bem analisado em termos de letra, melodia e a voz nesse sentido. A gente vai estar aqui no dia, vai ser julgado também a presença de palco desses classificados. E o Covil de Antelon, hein? Uma banda que eu tive no passado. Cara, põe uma lá então, Paulo. Já teve uma vibe? Oi? Já teve uma vibe assim, então? Não, eu tinha bandinha, cara. Escreve uma música sua lá. Ele tem várias. Isso é legal. Você classifica, vai lá. Você cantava também ou não? Cantava. As bandas desmanchou, né, cara? Sabe aquelas bandinhas que... Mas ele mandava bem, não, às vezes eu fico em casa com teclado, violão, legal, liga a guitarra ali, fico sonhando ali. Ele compôs várias músicas. Cara, isso eu acho muito legal, porque não tem muito esse espaço, né? Isso tá realmente uma carência, né? Uma carência. A gente tem muito... E o Mogi Guaçu, gente, tem muito músico bacana. E tem muita gente escondidinha também, tem muitos senhores que compõem, tem muita coisa aí que está guardada, que às vezes a pessoa desmotivou, tá lá na gaveta, guardadinha aquela letra, um caderninho lá, que nem lembro, Guaçu. Tem um caderninho. Certeza que tem um caderninho escrito lá. Vou procurar meu caderninho que eu perdi. Cara, faz uma cheio de letra. E outra é simples, a gente faz uma gravação com o celular para mandar pra gente. Lógico, quanto mais bem gravadinho, pra gente ouvir bem. Tem que mandar uma demo também, foi um requisito. Pra analisar, né? Na gravação você vai mandar a letra da música e ela num link de áudio ou de vídeo que você tem, dela, né? Tocaram com violão, tocaram com banda, o jeito que você quiser, para o pessoal ouvir o que está vindo ali, analisar e selecionar o que vai entrar no festival. É bem simples, é um formezinho curtinho que em 5 minutinhos você preenche ali, coloca. Eu acredito, assim, pelo que você está falando, Paulinho, até pelo know-how que você já tem de outros eventos, não é o primeiro, acredito que vai ser um sucesso, cara. Eu incentivo todo mundo que tem o desejo aí de poder mostrar o seu trabalho. Eu quero assistir também, eu gosto de ver. Vamos estar lá. E é novo, né? Vocês vão ver coisas... N coisas que às vezes a linguagem, né? O cara tá cantando violão e voz, um MPB, entra uma banda de rock, entra um samba, é assim, é bem eclético mesmo, para você ter a mente aberta e ouvir a mensagem que esse artista escreveu, que ele pensa daquilo. E é um momento muito único, e esse também é bacana a interação, porque vem de outras cidades, que nem Mogi Mirim, nossa, veio gente de outra de São Paulo, de Rio de Janeiro, várias outras da cidade da região também vem mais, lógico, né? E o pessoal ficar juntinho, né? Sim. Trocando ideia, o que você compõe, passando som,
nossa, é uma tarde, no caso lá foi à tarde, né? O nosso vai ser à noite. Então é um momento muito ímpar que tem a chance de conhecer, que nem a gente tá aqui, né? Dois que faz podcast. Sim. Se inspira, se analisa. Pô, é legal né? demais, cara. Então, É muito uma gostoso. experiência rica, Então, né? e pro público também é muito gostoso. Aham. Tá pertinho, os caras estão lá, eles estão vindo, estão aplaudindo o outro. Tem essa E eu essa gosto de ver interação, coisa nova, né? adoro ver música nova. Eu sou bem eclética mesmo, amo. Então, Eu ouço de tudo. E a gente orienta os jurados É também bom assim, pra ouvindo. ter ser isso, olha. Dependente do seu estilo, a pessoa, eu não falei, você perguntou pra mim, eu não falei, né? Só eu falar quem é. Um deles é o diretor de, se eu falar o termo correto, chama Leandro Acácio, da rádio Conecta. É o diretor artístico, é o que seleciona as músicas que tocam Sim. em todas a rádio Conecta. Ele é um dos jurados. Uma jurada é a Rita Morelli, que é uma artista aqui da cidade. Que Já ouvi com samba. falar. O Armando Morelli é marido dela. Eles têm um grupo de samba fantástico até hoje. Tem uma certa idade. Uma pessoa que eu aprendi ouvindo eles cantar. O Armando e a banda deles. E a Rita já foi secretária de Cultura. É também uma jurada. E o terceiro jurado é o Duzinho do estúdio. Tu não conhece muito o Duzinho, que tem um estúdio como o meu também. E ele trabalha, cara. Ele está produzindo Christian Ralph. Ele produz o Moisés Rico, é um cara que está também pancada. Ele já trabalhou comigo em produções, já tocamos, ele toca acordeon, toca tudo, multi-instrumentista. Já fizemos show juntos, produções juntos, então ele também vai estar lá. Então, o pessoal da área, Pessoa que bem entende. assim, né? Aham. Da rádio, da parte técnica, uma mulher para dar aquele feedback Legal. da emoção também, né? Não só, e uma pessoa que já passou pela cultura, sabe o outro lado também, né? De gestor, né? Para enxergar esse lado Então da vai música. ser bem avaliado por esse Então, time. o pessoal manja muito, eu acho que vai dar uma pontuação. E também o calor humano ali, né? Aquela coisa. Eu não deixo, a gente não vai colocar como povo, mas interfere, né? Essa turma aplaude muito, o cara se sente confiante, vai, se apresenta melhor. Então é importante o pessoal estar apoiando, né? Isso aí conta? Eu acho que os jurados falam assim, esse foi mais aplaudido, Eu ou acho que eles têm que ser os caras técnicos? Cara, é muito... eu falo, cabeça de jurado você não sabe, cara. Você está apostando que vai ser aquele um e o cara tem uma visão diferente. É a visão de cada um, né? Por isso que são cada um, assim, um de um lugar, outro de outro, junta todo mundo ali e avalia. E é difícil também, porque são 20 pessoas. Vai selecionar só 3 que vai ganhar prêmio. Então eles têm que entender também que a participação é muito importante. Porque se for só para ganhar, a gente só vai agradar 3, né? Mas o entorno, né? A construção do festival leva as pessoas a ter né? a ter uma outra, entender, que nem veio um senhor lá de 70 e poucos anos cantar, tinha umas crianças cantando de 14 anos. Aí o cara tem que esperar as crianças cantar com aquele toda empolgação de banda, sabe aquela banda colegial? E no caso de Mojimirim teve isso, uma banda mais colegial, aquela energia, e musicalmente não estava tão preciso quanto um músico mais experiente, né? Mas, cara, e o cara vê aquilo, ele volta no passado dele, né? E o outro enxerga um senhor cantando com violãozinho. O cara faz aquilo lá, né? Só com violão. Nossa, então, essas coisas, né, são experiências que só ao vivo a gente sai um pouquinho do digital, né? E tem essa vantagem. Eu acho uma experiência. Eu acho que é humano, aí eu gosto. Eu gosto muito também. Eu adoro digital, mas vai ser divertido. O pessoal pode ir lá que vai estar muito divertido. Paulinho, com certeza esse evento vai ser legal. Nós do Mogi Guaçu do Futuro, eu, a Bia, a Natasha, a gente vai estar, estaremos, né, na verdade, porque a gente quer prestigiar, espero que dê certo. E o link, se você está pelo Facebook, você clica no link que está no comentário aí, vou deixar aí. Paulinho, obrigado por você ter aceitado participar, contar um pouco sua história. Né? Eu mesmo, né, fui lá participar do seu podcast e não ouvi a sua história, estou ouvindo agora. Querido, que bom, já matou um monte de curiosidade em mim, um pouquinho, Paulinho, a gente fui lá e a gente não conversa tanto quanto eu queria, embora que a gente às vezes tenha nos comunicado muito aí para se ajudar. Aí eu queria pedir uma coisa para você deixar as considerações finais, um alô para quem você quiser, e eu queria que você olhasse para a sua câmera, que é aquela ali. Legal, gente. Eu quero mais uma vez agradecer, então, a Bia, o Paulo que está aqui com a gente, me trouxe aqui, né? O pessoal da técnica, obrigado. Quem está aqui fazendo esse trabalho tão bacana. E o que eu deixo de recado, gente, vamos transformar aqui Mogi Guaçu num audiovisual mais forte, a música mais pujante, as artes de maneira geral, a leitura, também a escrita, poeta, já tive chance de levar poetisa também no meu programa, então acho legal a gente mostrar o que Mogi Guaçu e a nossa região tem das artes, e nós estamos num momento muito importante, vai vir muito recurso para todas as cidades, e é importante que o artista vá atrás disso, né? Então
E contem aqui com a minha expertise, eu já fiz mais de 38 projetos desde que tem, a gente está aqui escrevendo, participando, dando consultoria, o que a gente puder fazer para ajudar o pessoal a realmente aprovar um projeto, conta comigo, Paulinho do Estúdio RCK Audiovisual, tamo junto aí. Valeu. Então tá bom. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Bia, por estar aqui comigo. Obrigado, viu, Paulinho? Então tá bom, pessoal. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.